Informação nova que chega agora, portanto, ao News Noite. Informação de que a comissão, a CPMI do INSS, vai já convocou, portanto, o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para prestar um depoimento, agora na quinta-feira, dia 5 de fevereiro, ou seja, primeira semana já na volta do recesso. Basília Rodrigues, boa noite. Oi, boa noite. Pois é, então a gente já vai ter uma primeira semana quente, né? O Daniel Vorcaro, o requerimento de oitiva, o depoimento dele na CPMI do INSS já havia sido aprovado no finalzinho de 2025 e faltava só a confirmação de uma data. A autora deste pedido é a senadora Damares Alves. A decisão pela data foi um consenso da cúpula da comissão da CPMI do INSS, que é comandada pelo senador Carlos Viana. Eles vinham conversando sobre este retorno da comissão, que apesar de não ter se reunido nenhuma vez neste recesso parlamentar, foi muito falada, né? É assunto tanto de congressistas de oposição quanto de governo, até mesmo em meio a forças, tentativas de que outras comissões venham a sair do papel. O depoimento de Daniel Vorcaro na CPMI do INSS pode avançar muito na investigação, primeiramente, dos consignados, aqueles empréstimos que eram descontados do contra-cheque de aposentados e pensionistas que tinham acordo como clientes com o Banco Master. Basília, e há também toda a perspectiva de que... Rapidamente, Basília, peço desculpas por interromper a nossa Basília Rodrigues. A convocação, portanto, pela comissão, a CPMI do INSS, é do Daniel Vorcaro, Maurício Camizotti e Luiz Félix Cadamone Neto. Foram convocados, portanto, para prestarem informações à CPMI no dia 5 de fevereiro. O senador Carlos Viana enviou ao SBT News uma nota, disse o seguinte: comunicamos que Daniel Vorcaro e Luiz Félix Cadamone Neto foram convocados para comparecer nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, perante a CPMI do INSS. Em relação a Maurício Camizotti, a comissão atua para reverter o habeas corpus que, de forma provisória, garante o não comparecimento à CPMI, segundo o senador. A CPMI seguirá adotando todas as medidas legais cabíveis para assegurar que ninguém se esconda atrás de decisões provisórias e que os fatos sejam plenamente esclarecidos diante do povo brasileiro. Então, portanto, Basília, convocação de 3 nomes, né? O Daniel Vorcaro, não só o Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, o Maurício Camizotti e o Luiz Félix Neto. Luiz Félix Cadamone Neto são convocados, portanto, nessa primeira semana, na volta, no fim do recesso do Congresso Nacional, ou seja, na CPMI do INSS. Exatamente. Você tem aí pessoas que são empresários também envolvidos nas investigações, né? A APF já fez uma extensa investigação para poder descrever a atuação destas pessoas dentro do INSS. Estes requerimentos já tinham sido aprovados pela CPMI do INSS no fim do ano passado. Para a gente ter uma ideia, o nosso público também, Leandro, mais de 100 requerimentos, então mais de 100 nomes tiveram seus depoimentos aprovados para estes próximos meses, né, para acontecer ao longo destes próximos meses da comissão. Alguns integrantes dizem, é muito difícil você chamar todo mundo, fazer com que estes textos, estes documentos realmente saiam, né, esses pedidos realmente saiam do papel. Tem muita ação política, exploração política, de só colocar o requerimento ali, aprovar e, no fim das contas, isso pode ser resolvido até com um depoimento por escrito. Não é o caso do banqueiro Daniel Vorcaro, que acabou trazendo para si, atraindo todas as atenções da CPMI do INSS. A gente lembra que a comissão teve início no segundo semestre do ano passado para investigar aquela suspeita, né, mais do que suspeita, já identificada fraude no INSS pelo desconto de associações, de entidades associativas que ofereciam, prometiam serviços a aposentados e pensionistas, não entregavam nada e mesmo assim faziam descontos. Ou então até tinham um cardápio de serviços para estes aposentados, mas acabavam fazendo a contratação sem autorização prévia dos segurados do INSS. Então, eram formas de roubar
o aposentado e pensionista no Brasil. Ao longo das investigações, a Polícia Federal também identificou esta outra modalidade, a de empréstimo consignado, que é deduzido ali do contra-cheque do aposentado. Então, é um empréstimo em que ele é atraído por taxas mais simpáticas do mercado, só que é uma perda em cima dos seus ganhos como aposentado, como segurado do INSS. E muitas vezes a taxa oferecida não é exatamente a que vinha sendo descontada do contra-cheque. Investigações da CPMI do INSS já mostraram que alguns segurados tinham até 10 empréstimos consignados descontados de seus contra-cheques sem nem mesmo ter autorizado isso. A diferença da taxa de juros que era praticada neste mercado, que a investigação aponta ser fraudulento, era muito grande. Havia uma promessa, mas isso não era entregue ao aposentado e pensionista. Todas essas informações, Leandro, já são conhecidas desde 2025. Muito disso foi explorado em recente entrevista da senadora Damares Alves aqui a nós do SBT News. Para agora, 2026, a comissão acaba se desdobrando em outros capítulos sobre o Banco Master. Mesmo sendo a CPMI do INSS, é a que vai entrar com um passo mais contundente de todas as ideias de comissão que a gente está vendo serem proliferadas aí no Congresso Nacional, é a que tem mais chances de dar um passo contundente nestas investigações do Banco Master. Por isso que tem muita gente que, mesmo querendo uma outra comissão, acha que vai ser muito difícil mostrar, revelar que realmente consiga investigar para além do que a CPMI do INSS já vai conseguir na primeira semana de trabalho. Essa apuração que é do SBT News, em que o presidente Carlos Viana, o presidente da comissão, nos conta, ela é super importante. Estava todo mundo atrás desta data em que o Daniel Vorcaro, também tem estes outros empresários, mas especialmente o banqueiro Vorcaro, vai ter que ir até a CPMI do INSS prestar estas informações. Bom, aqui um ponto de atenção para o nosso espectador. As informações vinculadas ao caso Master foram requeridas também pela comissão no fim do ano passado, mas diante de um sigilo imposto pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, estes dados acabaram sendo lacrados novamente, retirados dos computadores dos parlamentares da comissão e enviados para o gabinete da presidência do Senado Federal, em outras palavras, Davi Alcolumbre. A gente entrou em contato com a assessoria de Alcolumbre, que nos explicou, não é que fisicamente está tudo lá dentro do gabinete dele, mas está tudo sob a guarda da presidência do Senado. Onde esse material está exatamente não foi divulgado, já que a apreensão ou a guarda disso foi resultado de uma decisão de sigilo do STF. Então, se o material, se as informações do caso Master estão sendo cercadas assim, sob 7 chaves, como será feito o depoimento do Daniel Vorcaro? Será em sessão aberta? Todos os jornalistas poderão ter acesso? Deputados e senadores de diferentes espectros políticos poderão entrar, fazer perguntas? Você lembra que em outras situações, outras comissões, políticos que nem faziam parte da CPI ou CPMI apareciam lá só para fazer um videozinho e aparecer em seus 15 segundos de fama. Então, é fato, a gente ainda tem que apurar quais as regras, mas é improvável que a CPMI do INSS realize uma sessão tão importante como esta para ouvir o Daniel Vorcaro sem estabelecer algum acordo aí de procedimento, regras sobre quem vai entrar, como vai ser a dinâmica das perguntas e se tudo vai ser aberto ao público ou feito em alguma sessão mais reservada entre os membros da comissão. Leandro? Agora, Basília, há uma diferença aí, porque o senador cita que ele foi convocado, não foi convidado, né? Ou seja, ele é obrigado a comparecer. Agora, será que há algum impedimento por parte da defesa em algum habeas corpus solicitado pelo Supremo?
Olha só, pela nossa Constituição, ninguém é obrigado a produzir provas contra si, seja convocado, ou seja, obrigado a ir à comissão, ou convidado ir por livre e espontânea vontade, né, se quiser, neste caso, ninguém, mesmo sendo Vorcaro ou não, com ótimos advogados ou não, ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Vorcaro não vai na condição de testemunha, ele vai na condição de alguém que está sendo investigado pela CPMI do INSS e também tantos outros processos que tramitam na Justiça. Ele pode ficar calado, ele pode mentir, se quiser, para não produzir provas contra si. E claro que a defesa também tem como expediente possível mover pedidos no Supremo para evitar que o Vorcaro seja exposto, pode alegar que seria um caso de constrangimento legal, pegar o Vorcaro que já enfrenta um processo como o que tramita no Supremo Tribunal Federal e colocá-lo num palco de exposição como uma CPMI do INSS dentro do Congresso Nacional em ano eleitoral. A defesa pode alegar isso. A gente vai entrar em contato aqui com alguns advogados de Vorcaro, Leandro, para tirar essa dúvida. Lembrando que recentemente Valfrido Vader, que era um dos advogados de Vorcaro, pediu para deixar a banca de defesa do banqueiro. Foi a primeira baixa entre os nomes renomados, entre os advogados renomados aqui que transitam em Brasília, mas existem outros criminalistas que continuam na defesa de Vorcaro e dizem, ele é inocente, vamos provar isso. Uma coisa é provar isso num processo que está sob sigilo, em que Vorcaro até mesmo já prestou depoimento dentro de 4 paredes, aí, portas fechadas. Ninguém viu o vídeo desta audiência que aconteceu no STF. Nós conseguimos, em primeira mão, aqui no SBT News, a íntegra do depoimento de Daniel Vorcaro, algo que foi ao ar na semana passada. Mas e no caso de uma CPMI do INSS? Volto a indagar. Como que o Vorcaro será ouvido? Isso é algo que talvez nem o presidente Carlos Viana tenha ciência. Ele precisa dividir essa questão com seus pares, com os outros senadores, também deputados. Lembrando que Alfredo Gaspar é o relator da comissão e tem outros políticos também de governo que fazem parte desta CPMI do INSS que com certeza vão querer dar aí o seu palpite sobre a forma com que Vorcaro vai ser ouvido. A defesa pode, sim, alegar ao Supremo Tribunal Federal que não é caso de um depoimento aberto ou nem mesmo fechado a uma comissão parlamentar mista de inquérito, por entender que já há uma investigação na Justiça, não só uma, várias, em curso. Isso é uma hipótese. A gente segue aqui, vai trocar mensagem com a defesa, vai tentar apurar. Não há uma jurisprudência, não há uma única forma de decidir do STF diante de situações assim. A gente já acompanhou várias comissões aqui em Brasília, só para ficar em alguns exemplos, teve a CPMI do 8 de janeiro, teve também a CPMI da Covid. Tudo isso trouxe uma carga investigativa muito grande para o Congresso Nacional, muitas atenções. E os depoentes, claro, que foram ao STF, pediram para não vir. Em alguns casos, o STF liberou, em outros não. Qual é o fator de diferença? Com quem vai cair estes pedidos. Estas decisões acabaram sendo diferentes, não houve uma uniformidade por parte do Supremo Tribunal Federal, porque diferentes ministros, diferentes relatores analisaram situações em que depoentes investigados foram chamados ou convocados em comissões parlamentares de inquérito no Congresso Nacional. Bom, levando em consideração que uma decisão do ministro Dias Toffoli barrou a divulgação na íntegra do que foi investigado até aqui, a priori, qualquer pedido que a defesa do Vorcaro queira fazer ao STF para não ir na CPMI deve cair no gabinete do ministro Dias Toffoli.